Bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa alegria que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Não sei em que turno vocês vão estar assistindo a essa conversa. O tema que me propuseram foi a reencarnação como um elemento evolutivo. Eu sou a Débora Coiro, pertenço à Sociedade Espírita Casa do Evangelho, uma sociedade espírita que fica na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho está sendo feito de forma virtual, porque nós estamos ainda durante a pandemia da Covid-19. Em setembro, provavelmente, retomaremos os trabalhos presenciais, atendidas as normas sanitárias. Então, antes de qualquer coisa, eu peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo, se conectem ao Pai Maior, se conectem aos mentores de cada um de vocês, os mentores da Casa do Evangelho, do trabalho de doutrina, de difusão doutrinária, e a todos os seres de luz que estão nos auxiliando neste momento. Agradeço a oportunidade de trabalho, como agradeço a vida de cada um de vocês e a atenção que cada um de vocês está me dando. Como eu disse, é um trabalho de difusão doutrinária, lembrando que a difusão doutrinária é um trabalho em que nós procuramos, como diz difusão, difundir, conversar sobre os temas ligados à doutrina espírita, lembrando sempre que a doutrina foi codificada por Allan Kardec, ela não foi criada por Allan Kardec. Allan Kardec simplesmente botou de uma forma mais de fácil compreensão, por perguntas e respostas, na maior parte dos livros, para que um público em geral conseguisse ter acesso. E ele fez dessa forma porque ele era um cientista, né? Ele era um homem da academia. Qual é a base da nossa conversa de hoje? Sobre a reencarnação como um elemento evolutivo. A base são as obras básicas, redundante, nem tanto. Eu sempre gosto de ressaltar que as obras básicas que nós que estudamos a doutrina dos espíritos usamos como base, por isso básica, mas também básica no sentido de ser o mínimo que nós temos que estudar, para que tenhamos um pouco do conhecimento sobre a doutrina espírita. E eu lembro que, gosto de relembrar sempre que esses livros foram escritos em 1857, o dos Espíritos, em 1861, o dos Médiuns, Céu e Inferno, que é um que eu uso bastante nessa conversa de hoje, em 1865, a Gênese, que eu também vou me reportar em alguns momentos a ela, em 1868, o Livro dos Espíritos, 1857. Fora isso, nós ainda temos o Evangelho, foi de 64. O Céu e o Inferno, acho que eu já comentei, 65. Então, nós notamos que é 1800 que foram escritos, foram editados. E nós estamos em 2021 e eles continuam extremamente atuais. E cada vez que nós relemos, nós descobrimos sentidos e informações que nós não tínhamos conseguido alcançar. Por que eu trago isso? Porque nós estamos falando sobre a reencarnação como um elemento evolutivo, ou seja, já entrando no assunto, nós estamos em permanente evolução, em permanente crescimento, se assim quisermos, porque temos nosso livre-arbítrio. E aí já entramos nesse outro palavra que vocês sabem que eu sempre trabalho muito com, temos que saber o que estamos falando. Literalmente, reencarnação como elemento evolutivo. Eu tenho que entender o que eu estou falando. E vocês têm que entender o que vocês estão escutando. O que é um elemento? Aí eu fui para o dicionário. É uma informação, um recurso, é um dado, é um material, é um meio, é uma base, é um conhecimento, é uma referência, é a parte de um todo. Então a reencarnação é apenas uma parte desse todo da nossa evolução. Por isso, elemento. Evolutivo. O que é evolutivo? Nós vamos lá para o verbo evoluir. Evolucionar, evolver, progredir, ampliar, alterar-se, crescer,
desenvolver, florescer, modificar-se, prosperar, transformar, aumentar e melhorar. Isso é evoluir. Em cada um desses verbos, nós temos um momento diferente de vida. Se nós pararmos e analisarmos racionalmente e com calma. E aí nós vamos para o evolutivo, no nosso título, reencarnação, elemento evolutivo, que está relativo à evolução. Óbvio, nem tanto, né? Que pode fazer com que se realize um processo de evolução. Pode, não é obrigatório. Por isso eu fiz questão de trazer o conceito, embora pareça ser óbvio o que eu estou falando. E é quando eu estou no momento que eu estou buscando melhorar, que eu estou buscando aprender, que eu estou buscando crescer. Alegoricamente nós podemos dizer como se fosse uma escada. E a evolução é a subida dessa escada, é a ascensão dessa escada, a cada degrau, a cada momento. Como se a reencarnação fosse um degrau. E nós passamos por vários momentos. Tanto naquele degrau, pense numa escada que tem um degrau largo. Eu dou vários passos naquele degrau para ir para o próximo. E o próximo já é uma outra encarnação. E uma outra encarnação, e uma outra encarnação. E aí nós vamos para a reencarnação. O que é encarnação? Para entender o que é re, eu tenho que saber o que é a encarnação, já que o re é esse prefixo de repetição. Encarnação é quando eu literalmente entro na carne. Quando eu assumo este momento de vida. Eu costumo brincar, quem me conhece sabe, que o aniversário é a data, eu considero a data mais importante, a única data verdadeira, legítima que nós temos. Porque é quando eu assumi o meu momento Débora neste planeta. É como eu brinco, que várias pessoas já me ouviram dizer, mas assim, como ponho o rosto para fora, eu digo, Terra, cheguei. Terra, a Débora está aqui. E agora vamos lá, Terra, vamos conviver. E aí nós temos dentro do céu e inferno que o progresso no espírito é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação. Feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Por que eu trouxe essa parte? Porque muitas pessoas sempre acham que estão sendo castigadas, que estão tendo, que o Deus é aquele ser ainda, aquele homem de barba, velho, que está lá na nuvem fazendo nada, olha para baixo e diz, bah, agora eu vou punir alguém. Ali a Débora está por ali, passando na rua, vamos dar uma punida na Débora. Não, tudo é segundo as minhas obras, segundo as minhas escolhas, porque nós temos algo muito precioso, que é o nosso livre-arbítrio. Então, eu escolho se eu quero ser feliz, eu escolho se eu não quero ser feliz. Ah, não é determinismo? Não, não é. São escolhas. Escolhas baseadas nas minhas atitudes, nas minhas perspectivas de vida, nas minhas escolhas, sempre, sempre escolhas. E eu não posso acusar os outros pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Porque eu, Débora, tenho a minha encarnação, que é a nossa lei. E eu escolhi reencarnar. Porque nós vamos ver que isso pertence ao que faz. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla de escolhas? Porque isso está literalmente e diretamente ligado à justiça divina.
Deus não pune e não premia ninguém. Conforme eu vou evoluindo nessa escada que eu dei o exemplo para vocês, de uma encarnação para outra, eu vou melhorando. Como uma escola, eu entro lá no jardim de infância, sou da época do jardim de infância. E se eu quiser, eu vou chegar a um PhD. Mas se eu quiser. Se eu quiser parar no ensino médio, ninguém vai me obrigar a continuar estudando. Se eu quiser fazer uma graduação, ótimo, eu vou continuar. Se eu parar na graduação e eu não quiser fazer uma especialização no mestrado, também vou parar e ninguém vai me punir. Vou ter maiores ou menores ganhos em função das minhas escolhas? Sim. E eu trago esses exemplos práticos porque o Espiritismo tem que ser vivido no diário. Não adianta só na teoria. Nós temos que trazer o Espiritismo para dentro da nossa vida cotidiana. Entender o que nós estamos falando. Entender o que nós estamos acreditando. Senão, não tem porquê. Aí perguntam, qual a melhor encarnação? A que eu estou. Qual o melhor momento? O que eu estou agora. Porque esse eu posso decidir melhorar. Esse eu posso decidir estacionar. Porque nós não perdemos nada do que nós aprendemos de uma encarnação para outra. Isso é um ponto bem importante que a gente tem que ressaltar. Eu posso estacionar se eu quiser, mas perder, eu não vou perder. Quantas encarnações? Quantas forem necessárias para a minha evolução? O que acontece no intervalo de uma encarnação e outra? Eu fico no mundo do espiritual, no mesmo estado que eu desencarnei. Eu não vou virar santa e nem vou virar um demônio, porque eu desencarnei. Eu vou continuar no mesmo nível que eu estava, evolutivo. E me preparando para a próxima, reprogramando, estudando, trabalhando, enfim, para a minha próxima encarnação. Vendo o que eu consegui melhorar e o que eu não consegui ainda alcançar. Por isso, são tantas quantas encarnações forem necessárias para a nossa evolução. Por isso que não existe uma limitação, porque não tem como ter a pretensão de que eu corrija todos os meus erros de todas as encarnações numa só. Se eu conseguir melhorar uma característica minha, um defeito meu, eu já ganhei a encarnação. E por isso que nós que estudamos a doutrina espírita sempre batemos muito na tecla do autoconhecimento. Porque para eu me corrigir, eu tenho que primeiro reconhecer que eu tenho um erro. Primeiro reconhecer aquele defeito, para que aí eu possa trabalhar durante a encarnação na melhora daquele defeito específico, pelo menos. E sejamos realistas, nós não vamos corrigir tudo numa encarnação. Nós não podemos abraçar o mundo com 2 braços apenas. Existe alguém que não precisa reencarnar mais, Débora? Alguém vai me perguntar. Existe. Quando eu já estou num nível de evolução extremo, e aí eu posso optar por reencarnar e vir com uma missão de ajudar aquele planeta que eu estou reencarnando, no caso hoje eu estou reencarnando na Terra, ajudar esse planeta, ajudar uma comunidade, um grupo em que eu vá me inserir. E nós temos vários espíritos missioneiros, como a gente diz, que vieram com missão de ajudar a humanidade, a evolução da Terra. E eles precisavam não, mas eles tinham tamanho amor que eles vêm e reencarnam entre nós para conseguir auxiliar a nossa evolução. Qual o objetivo? Dentro do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 132 e 167, as respostas são chegar à perfeição, trabalhar na evolução do planeta em que tu está reencarnando, e ao mesmo tempo tu já vai estar trabalhando na tua perfeição, em benefício próprio. No momento que eu estou tentando melhorar a obra de Deus, que é a evolução do planeta, eu estou trabalhando na minha própria evolução. E essa é a grande chance que nós temos. Se nós não tivéssemos chances de corrigir os nossos erros, onde estaria a bondade? Onde estaria a amorosidade? Onde estaria a misericórdia que nós acreditamos que Deus tem?
E aí eu encerro já essa nossa conversa com uma frase que vem do Céu e Inferno, que eu acho bem importante, que ela nos diz assim: o nosso céu ou o nosso inferno criamos a cada momento, e é aqui mesmo. Então, que cada um de nós consiga aproveitar essa encarnação que nós estamos, essas reencarnações que nós temos, para a nossa evolução. Que não estacionemos, mas que evoluamos hoje e nas próximas encarnações. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a atenção de vocês e convido que fechem os olhos, mais uma vez respirem fundo, conectem-se a Deus, aos nossos mentores, aos mentores desse trabalho, anjos da guarda, guias, os nomes que cada um utilize, agradecendo a chance de estarmos encarnados e agradecendo a chance de estarmos encarnados neste planeta, neste momento em que estamos vivendo. E assim dou por encerrada essa nossa conversa de hoje.